Que a paz do Senhor repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre tudo que te pertence. O Senhor diz ao teu coração: não temas, porque eu sou contigo. Ainda que um exército se levante contra ti, todavia eu sou e fora de mim não há outro. E quando a gente declara e quando a gente determina que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que vive e que reina para todos sempre, eu quero te dizer, você vira rei, você vira rainha. O Senhor diz ao teu coração, viu? Que quando Ele se agrada de mim e de você, não adianta ninguém se desagradar, porque tem muita gente que não aceita o que Deus tem na minha e tem na tua vida. Mas o Senhor diz ao teu coração, eis que diante de ti pus uma porta aberta a qual ninguém pode fechar, porque mesmo com poucas forças não negaste o meu nome nem a minha palavra, mas guardaste. E todas as vezes que a gente guarda a palavra do Senhor, eu vejo pessoas aqui que guardaram a palavra do Senhor. Eu não sei qual foi a palavra que foi liberada sobre a tua vida, mas quando a gente pega ela e coloca em prática, não fique só ouvindo a palavra de Deus, mas também ouça e pratique. Viu? Você não pode receber somente uma palavra, o Senhor está te curando. Mas eu vou te dizer, para Deus curar é necessário a gente ir até Ele. É necessário a gente fazer a vontade do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar, que é dono de tudo e de todos. Que não há outro fora Ele. E quando a gente determina e declara, com fé e com certeza e convicção, porque você a partir de hoje vai ter certeza e convicção que Deus é na sua vida. E Ele diz assim, eu vou fazer o impossível acontecer. Todos vão olhar e vão ver. Porque tu tá pensando que Deus não vai mostrar não, é? Deus mostra que Ele é na sua vida. Deus mostra que Ele está contigo. E o Senhor diz ao teu coração, ei, fica parado, parada. E vede o livramento. Viu? Não, você não precisa estar olhando para a situação, olhar para a enfermidade, olhar para as portas fechadas e ficar se desesperando. Não, o segredo é orar. O segredo é buscar no lugar certo. O lugar, meu irmão e minha irmã, secreto. Eu vejo Deus marcando particular na vida de pessoas aqui. Eu vejo o Espírito Santo de Deus repousando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo que te pertence através de você. Esse vídeo chegou até você ou você chegou até esse vídeo? Porque Deus, muitas vezes, ele vai até a gente, mas também, meu irmão e minha irmã, outras vezes Deus nos dá direções para virem, viu? Para você ir até Ele. Muitas vezes a gente tem que se esforçar. Esforça-te e tem de bom ânimo. Mas se esforçar do jeito certo. Se esforçar com Jesus não é perda de tempo. Se esforçar com Jesus é ganho. É livramento. Viu? Deus é livramento na tua vida. Deus é liberdade. Porque quando a gente anda com Deus, o Espírito Santo de Deus faz a gente se sentir livre, liberto. Faz a gente não ter medo do amanhã. Quando a gente anda com Jesus, a gente tem que ter a certeza que Ele já cuidou do nosso amanhã. Não temas, diz o Senhor. Faça tudo conforme eu coloquei no teu coração. Porque eu vou alegrar muito o teu coração. Irmãos, e na maneira que a gente, muitas vezes, não vai ver nada acontecendo. Mas se a gente coloca em prática aquilo que Deus coloca no nosso coração, porque quando vem de Deus, fica ali, ó, sabe, martelando na nossa cabeça. Sabe aquilo, de vez em quando, você quer parar, você quer desistir, mas vem. Aquela vontade de fazer algo, de ajudar alguém, de cuidar de alguém, de abrir a porta para alguém, viu? De ir até alguém, de fazer, eu não sei o que foi que Deus, qual foi o projeto que Deus te deu,
Mas eu quero te dizer que assim como o rei Josafá foi a escolha de Deus, Araya Hasse, tem pessoas aqui assim como a rainha Esté, uma menina órfã de pai e de mãe. Radassa teve que ser criada pelo tio. Arai Hasse Keminalai. Não foi fácil a vida daquela moça. Você já pensou? Assim como às vezes não é fácil para mim e você, que já passamos por tantas lutas, decepções. E quando eu falo de órfã de pai e mãe, muitas vezes não é porque, irmãos, o pai e a mãe morreu. Mas sabe qual é o pior? É quando a gente tem um pai e uma mãe vivos que pra gente é mesmo que eles estão mortos. Porque a dor maior não é quando a gente perde, e sim quando a gente tem, mas é mesmo que não ter. A dor é maior, tem muita gente passando isso, viu? Passando isso na área financeira, passando isso na área da saúde, passando isso na área sentimental, espiritual. Só que eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que é melhor? Entenda que as escolhas de Deus são improváveis, imperfeitos, falhos, pecadores. As escolhas de Deus é escolhas que ninguém escolheria. Mas Deus me escolheu e Deus te escolheu e Ele me trouxe até aqui para te dizer, assim como eu escolhi a Josafá para ser rei, para reinar, assim também eu escolhi a Esté. Deus também escolheu a Mardoqueu. Mardoqueu na porta, ali, ó, sendo humilhado todos os dias por Amã. E a raiva de Amã, sabe qual era? E que por mais que ele tivesse autoridade, Amã não podia, viu? Ele até queria, mas ele não podia fazer Mardoqueu se prostrar a ele, todos. E Deus está dizendo, não temas. Não temas porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te liberto. É tempo de porta aberta. Mardoqueu, ele tinha feito bem. Ele tinha livrado o rei Assuero, das mãos de Bigta e Teres, quando planejaram matar. E ele não recebeu nenhuma recompensa. Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Não foi no tempo de Mardoqueu, mas é no tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. E se o Senhor me trouxe até aqui no dia de hoje para te dizer? E se a recompensa chegou do que tu plantou ontem? E se hoje a recompensa chegou? Ah. E é tão bom, irmãos, esperar em Deus e esperar sem fazer. Você acha que Mardoqueu era um homem bom? Ele tinha cuidado de Esté. E nós vemos, irmãos, que era uma moça que foi bem cuidada. Por quê? Porque quando Esté foi chamada para o palácio, ela foi chamada com um propósito. E nós sabemos quando Amã mesmo se levantou contra Mardoqueu, Esté e o seu povo. Eu vou te dizer, ela primeiro fez o quê? Ela jejuou. E determinou para todos 3 dias jejum e oração. Pessoas aqui oraram. Pessoas aqui têm vida no altar. E eu vou te dizer, quem tem vida no altar, chega no alto. E quando chega no alto, muitos podem não dar nada por você, mas Deus conhece seu secreto. Deus sabe quem é você. Deus conhece teu deitar, o teu levantar. Pessoas podem olhar para você e dizer, é uma órfã. Não tem pai, não tem mãe. Ninguém vai ajudar, nunca vai sair do lugar, nunca. E se Deus quer pegar, meu irmão e minha irmã, um Mardoqueu para te ajudar? Eu vejo Deus levantando pessoas aqui para ajudar. Esté aqui. Radassa. Mas eu vou te dizer, Deus se agradou de você. E de Radassa para Esté, rainha Esté.
de Mardoqueu. Mardoqueu foi grandemente honrado, viu? E tudo que era de Mardoqueu tudo que era de Amã, Amã preparou forca para Mardoqueu e o povo de Esté. Irmãos, nós temos que entender, todas as vezes que Deus coloca eu e você em alguns ambientes, em alguns lugares, é pra gente trazer livramento, pra gente ajudar, pra gente cuidar. Cuide daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E faça seu melhor, irmãos. Deus dê sempre o seu melhor. E muitas vezes nós vamos dar o melhor para, mesmo que você diz não tem. Mas quando Deus manda eu e você fazer algo, Ele sabe que nós temos. E Deus vai usar situações. Viu? Não, 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 não. Você não vai se prostrar ao Amã. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que abre portas. Sim, o Amã até planejou, arquitetou. O Amã que se levantou contra você está caindo por terra. Porque Deus me revela que tinha gente que queria que pessoas aqui fossem adorar outros deuses. Fosse se prostrar ao homem. Não, você não precisa disso. Porque quando a gente conhece um Deus fiel e verdadeiro, você não precisa ir buscar em outro lugar. Mas Deus é o Deus que cuida de você e cuida do que é teu. Deus cuidou de Mardoqueu e cuidou de Esté e cuidou do seu povo. Deus está dizendo, eu estou cuidando de tudo por você. E é por você que tem orado, que tem pagado o preço. Muitas vezes tem pessoas que nem merecem, irmãos. Mas por amor a mim e a você que estamos buscando, Deus, Ele cuida, viu? Deus, Ele honra pessoas que estão à tua volta. Pessoas que vão receber bênçãos e mudanças através da tua vida. Você é canal de bênção, viu? E Deus te chamou com um propósito nessa terra. E se tu tá na terra que Deus te enviou, assim te diz o Senhor. O Deus de toda a terra, eu estou contigo, não temas. Porque o que faltar vai chegar. Não temas. Porque eu sou o Deus que abre o porta onde não tem parede. Eu sou o Deus que faço o impossível acontecer. Eu sou o Deus que mostra por inimigo, para o adversário. Quando eu falar adversário. Porque tem adversário que Deus está repreendendo divórcio aqui. Não, você não vai se divorciar, você não vai se separar, você não vai perder o que é teu. Diz o Senhor para o teu coração, mas não seja negligente. Não negocie aquilo que é teu, porque o que é teu foi o que te dei e é precioso. Irmãos, o que Deus coloca nas nossas mãos é coisa grande, é coisa firme, não é hoje. E amanhã não tem. Ei! O Amã até tinha tudo, mas Amã de repente perdeu tudo. E quem ganhou mais do que o que estava ali esperando em Deus, viu? E quem espera em Deus não é em vão. Sabe por quê? Deus chega, renova nossas forças. Eu vejo Deus renovando forças de pessoas aqui, dá asas como de águia. Você vai andar e não vai se fadigar. Você vai voar e não vai, irmãos. Você vai andar e não vai se cansar, vai voar e não vai se fadigar. Porque é assim, né? Às vezes a gente anda fadigado, anda um pouquinho e já fica, né, ofegante. É assim que acontece. Porque o seu cansaço, a fadiga, a dor, a tristeza, tudo traz isso junto. Problemas de saúde. Mas sabe o que é bom? Buscar no Senhor. A cura, a libertação, a restauração, a porta aberta, o livramento. Deus está te livrando. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas Deus até pega o mal e transforma em bem. O mal que Amã tinha planejado, ele mesmo caiu na mesma forca que ele mesmo preparou. Teve gente que preparou a minha e a tua forca, como Amã. E se juntou em mesas. Amã se juntou e teve conselhos malignos. Cuidado com os conselhos malignos, irmãos. De quem? Viu? Da própria esposa de Amã. Teve conselhos malignos contra Mardoqueu. Olha, os amigos, aqueles que estavam junto com Amã ali, se juntaram, deram conselhos malignos. E Deus está dizendo, cuidado com os conselhos malignos. Viu?
Eu vou te dizer, os sábios, os adivinhos, ou seja, os deuses falsos de Amã estavam ali. Mas sabe o que é que acontece? Que caiu Amã na forca que ele mesmo preparou. E quem estava com ele. Porque Deus, quando ele quer, ele pega a panelinha tudo junto. Viu? É como se tem aquele ditado. Mata 10 coelhos com uma cachadada só. Com uma machadada só. Mas cachadada, sabe por quê? Porque o cajado do céu, meu irmão e minha irmã, pá, bateu na terra. E quando o cajado do céu bate na terra, o resultado é justiça. O resultado, meu irmão e minha irmã, é livramento para o povo de Deus. É livramento para a tua vida, para a tua casa. Mas para a casa do Amã, se deu foi mal, e muito mal, diz o Senhor. Porque quem queria destruir a tua vida, destruir a tua casa, destruir teu ministério, destruir tua saúde, destruir teu casamento, Deus está dizendo assim, ó, não vai ter. Ponto final. Aonde colocaram? Acabou, não tem mais jeito. Deus está dizendo, é nesse cenário contrário que eu pego e transformo a maldição em bênção. Pega a obra de macumbaria, de feitiçaria. Pego todo o mal, lanço fora. Aí Deus está dizendo assim, eu vou lançar fora todo mal. Está sendo lançado no mar do esquecimento. Esquece o que passou. Passado ficou para trás. Eis que eu faço nova todas as coisas. Só que muita gente aí tá com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Tá com medo. Deus me revela que tem gente aqui com medo. Por quê? Medo de tentar novamente. Medo de acabar se decepcionando. Mesmo acabar deixando para trás. Deus está dizendo, não, andar comigo. Viu? Não é ficar para trás. Mas você sempre vai andar na frente. Porque eu te guio, eu te sustento. Eu vejo Deus sendo guia de pessoas aqui. E o guia, meu irmão e minha irmã. E às vezes o medo assusta, porque coisa nova assusta, irmãos. Viu? A mudança, o novo, o grande de Deus assusta mais do que o Esté através dessa prova. Deus ia dar livramento. Mas também, meu irmão e minha irmã, eles iam viver agora coisas novas. Eles iam viver coisa grande na presença do rei. E o rei Jesus hoje, meu irmão e minha irmã, eles iam entrar no palácio. Eles iam ter uma mudança de vida, ia ser tudo novo. Ou seja, Deus tira o pobre do pó e do monturo e faz sentar entre os grandes, entre os príncipes. E eu vejo Deus aqui honrando pessoas em portas grandes. Me revela o Senhor que vai chegar convites, não sei, mas vai chegar convites. Me revela o Senhor que Deus está te dizendo, quando eu quero, eu pego a mesa pequena e deixo para trás porque tem mesa grande chegando. É a mesa do rei. Tu tá pensando que na mesa do rei tem qualquer coisinha? Na mesa do rei tem tudo do bom e do melhor. Eu aprendi com Deus que até as migalhinhas da mesa do rei Jesus serve de cura, viu? Serve de milagre. E Deus é o Deus que faz milagre na minha e na tua vida, porque na situação de Esté, uma órfã de pai e mãe, e virar rainha. Deus está dizendo, eu abro porta onde não tem parede, só para o meu povo, meus filhos, que guardam a fidelidade para comigo. Eu honro, eu vejo Deus honrando grandemente pessoas aqui. E pessoas que disseram, não é nada, não é ninguém, não vai chegar, não vai conseguir. Aí Deus está dizendo, vai chegar, vai conseguir. E eu vou te dizer, chegou. Eu vejo uma chegada muito grande aqui. Viu, irmãos? Eu vejo uma mudança na vida de pessoas aqui muito lindo. Diz o Senhor para o teu coração. O Amã, a forca que ele mesmo preparou, nele, ele e quem preparou, viu? Porque Deus visita mesas. Tem gente, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus vê tudo, Deus ouve tudo. Viu? E ele deixa mesmo pessoas planejar e preparar a nossa morte. Mas é aonde Deus mesmo, ele faz o próprio inimigo cair no próprio laço, na própria armadilha, na própria cilada, na própria arapuca, Rai. Ei, descansa teu coração. Deus está dizendo, não temas. Não temas porque é chegado o novo. É chegada a justiça de Deus. Deus é fiel.
E ele guarda a fidelidade até a 4ª geração daqueles que eu busco, que eu temo em espírito e em verdade. E Deus sabe quem é verdade e quem é mentira. Amã era mentira, mas Mardoqueu e Esther era verdade. E Deus está dizendo, você acha mesmo que eu não vou honrar quem é verdade? Quem, meu irmão e minha irmã, não tem vergonha? Viu? Vergonha de falar a verdade, vergonha de ir aonde Deus manda, vergonha de pegar na mão de Esther. Mardoqueu pegou na mão de Esther e disse, Esther, se levanta, nós precisamos de pessoas na nossa vida, do nosso lado, nos momentos difíceis de agarrar na nossa mão e dizer, você vai conseguir, vai dar certo. Não importa o tamanho do levante, mas eu vou te ajudar, viu? Mardoqueu disse, Esther, se levanta, porque foi para este tempo que Deus te chamou. E Deus usa situações, mesmo é necessário, irmãos, a gente ver um cenário de morte, um cenário contrário, para que eu e você possa se levantar, viu? E Deus dá vitória, porque Deus não deixa os seus escolhidos sem resposta, Deus não deixa os seus escolhidos, viu, morrerem. Não. Quem Deus conhece, quem Deus sabe que é esforçado ou esforçada, não, Deus não deixa não, mas Deus chega no cenário, meu irmão e minha irmã, de morte e transforma em vida. Tem transformação aí, viu? Tinha morte aí. Deus é o Deus de livramento. Deus é o Deus que abre porta onde não tem parede. E Deus é o Deus, meu irmão e minha irmã, que faz o impossível acontecer através de Esther, que estava dentro do palácio do rei Mardoqueu, meu irmão, foi grandemente honrado. E Deus usa pessoas na nossa vida, através de pessoas que estão de perto, viu? Pode ter quantos for. Mardoqueu, ele criou Esther. Mardoqueu, Esther não tinha pai nem mãe. Mas você sabia que às vezes tem coisa na nossa vida que tem que acontecer? Tem muita gente que tem pai e mãe de sangue, mas Deus traz, viu, aqui na terra, um pai e uma mãe nova, que você vai ver que nem se compara. Deus permite, irmãos, a gente passar pela mão do homem, primeiro para depois ver você passar pela mão de Deus. E realmente nós sabemos disso, nós vivemos isso. Quantos filhos não são abandonados? Quantos filhos não têm uma mudança? Por quê? Porque às vezes os pais estão errados. Porque às vezes, irmãos, Deus quer trazer coisas novas na tua vida. Não tenha medo de deixar o velho para trás. Não tenha medo de seguir em frente, porque muitas vezes nós estamos em lugares, em ambiente, perto de pessoas que só elas podem crescer. E Deus dá sinais sim de quem são essas pessoas, irmãos. E são aquelas pessoas que às vezes estão à nossa volta, que vai ter 100, só vai sobrar um. E nós não podemos realmente também confiar em ninguém, somente em Deus. E Deus traz as pessoas certas para a nossa vida. E Deus confirma. Eu vejo Deus trazendo confirmação na vida de pessoas. Viu? Não era do jeito que você queria, mas é do jeito que Deus quer. E o jeito de Deus é melhor e é maior. Os planos de Deus, né? Nós fazemos os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E não adianta, irmãos. Não adianta eu e você ficar com ansiedade, eu e você ficar pensando como é que vai ser. Ei, entrega nas mãos de Deus tuas ansiedades, teus anseios. Só confia no Senhor. Não tenha medo, não, de entregar tudo para o Senhor. Porque eu te garanto, tu entrega tudo hoje e amanhã Deus te dá em dobro. Porque eu vejo Deus fazendo a glória da segunda casa na vida de pessoas aqui. Deus prova, mas aprova. E muitas vezes Ele quer tudo de você. Tudo, porque o que Ele quer te dar é tudo. Tu tem tudo na terra, mas não tem tudo do céu. Mas quando você troca o que é da terra pelo céu, aí o céu, meu irmão e minha irmã, primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas lhes serão acrescentadas. E eu vejo muitos acréscimos na vida de pessoas aqui. Porque quando
investe no céu, você não está investindo em qualquer ambiente. Não está investindo em qualquer lugar. Você está investindo no céu. E muitas vezes, irmãos, investir no céu, às vezes a gente tem medo. Muitas vezes a gente não quer fazer, né? Ah, não, mas Deus diz ao teu coração. Tem coisa que a gente vai fazer que não, mesmo sem querer. Mas quando a gente faz, irmãos, dá uma paz, traz um alívio. E eu vejo Deus aliviando pessoas, trazendo paz para a vida de pessoas aqui, dizendo: ei, tem recompensa. A recompensa vem para as tuas mãos. Eu sou o teu Deus. Você não vai parar. Você não vai desistir. Por causa desse amor, mas você vai continuar. Porque quem está no palácio do rei tem tudo. Queriam que você fosse buscar em outro lugar. Mas Deus não deixa, irmãos, os seus filhos que andam retos. Tinha armadilhas, tinham ciladas na vida de pessoas aqui que me revela o Senhor. Para você cair. Para haver divórcio, separação. Para haver, meu irmão e minha irmã, pecado. Porque a raiva do inimigo é que quando a gente está fazendo tudo certo na vida, na presença de Deus, sempre tem alguém, irmãos, que não tem a mesma coragem que eu e você, mesmo com medo, viu? Não tenta, não quer deixar o pecado, não quer renunciar. Mas quando eu e você renunciamos o pecado, renunciamos: Senhor, eu prefiro esperar na tua presença. Senhor, eu prefiro esperar no Senhor. E esperar no Senhor não é em vão, porque o Senhor diz ao teu coração: no dia de hoje eu chego. No dia de hoje, eu não sei como estava teu dia ontem, mas hoje ele muda tudo. Deus abre porta onde não tem parede. E tem uma porta sendo aberta hoje, a qual ninguém pode fechar. Sabe por quê? Porque a chave está nas mãos de Deus. Não adianta. Não adianta ninguém. E eu também te digo mais, não adianta ninguém pegar a chave que foi Deus que colocou nas tuas mãos. O que é teu vai voltar para tuas mãos. Porque Deus sabe o preço que você pagou. E não adianta ninguém usar situações para dizer: eu vou ficar com o que é dela, eu vou ficar com o que é dele. Eu vou levar a esposa, eu vou levar os filhos, eu vou levar a casa, vai levar nada. O inimigo queria levar, preparou forca. Mas Deus está te dizendo: não temas, porque eu faço o inimigo ver com os próprios olhos que Deus é na tua vida, que Deus tem coisa grande, coisa firme, diz o Senhor, para o teu coração. Creia. Deus é livramento, que a paz do Senhor repousa sobre a tua vida, sobre a tua casa. E hoje Deus diz assim: a porta já se abriu. Passa, em nome de Jesus. Creia, toma posse. Porque Deus vai alegrar o coração de muita gente aqui. Deus vai honrar, vai mostrar que é na tua vida. O Amã perdeu, porque quem ganhou foi Esté e foi Mardoqueu. Porque Deus une pessoas com propósito, diz o Senhor, para o teu coração. E eu vejo uma alegria muito grande chegando na tua vida. Tu vai dormir em paz mesmo, porque Deus repousa a sua paz sobre a tua vida e sobre a tua casa, diz o Senhor.